Galera, beleza? Nesse vídeo aí eu vou falar sobre um tema muito bacana que eu gosto bastante, que é as melhores cidades aí do estado de São Paulo para você morar e trabalhar e também até viajar. Então vamos falar sobre esses três parâmetros aí de morar, de trabalhar e também de viajar em cidades, né, pertencentes aí ao estado de São Paulo. Eu peço para você deixar um like nesse vídeo agora e se inscrever no canal aí, que é muito importante para o nosso trabalho, beleza? Então vamos começar aí com as cidades boas para morar. O que significa morar? Significa cidades boas que têm tranquilidade, né? Tem segurança, né? Que é o critério principal para você morar bem numa cidade. Então vamos falar aí de moradia, mas sem esquecer também do custo de vida e também da parte de trabalhos, né? De você poder ter uma renda e poder morar nesse lugar bem. São algumas cidades que eu tenho aqui de cor, que eu conheço muito bem e que, lógico, que qualquer coisa, se vocês discordarem e tudo mais, deixa nos comentários, que isso é muito importante para a gente poder debater e conversar sobre esse assunto. Mas cidades para você morar, cidades que têm uma quantidade de habitantes consideravelmente boa, né? Eu não coloquei cidades assim de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, porque é cidade muito pequena. É óbvio que essas cidades muito pequenas, elas são cidades muito boas para você viver, porque elas são cidades calmas, tranquilas, que não tem praticamente nenhum tipo de violência. Mas eu coloquei cidades que também têm o lazer, né? Restaurantes, shopping center. Então eu não coloquei cidadezinhas pequenas. Não, eu colocaria Rifaina, colocaria Buritizal, colocaria aí Rancharia, que são cidades bem pequenininhas do estado de São Paulo, mas são muito pequenas, com 8 mil, 10 mil habitantes. Então eu coloquei cidades aí pelo menos na faixa aí de 100 mil habitantes para cima. São elas: Limeira é uma cidade muito boa, muito tranquila. Pirassununga, uma excelente cidade, eu adoro Pirassununga. Itu, uma cidade que já é um pouquinho maior, mas também é bem tranquila em relação a outras opções. Cidade de Tietê, que é onde inicia o rio Tietê. O rio Tietê, na cidade de Tietê, é limpo. Então é uma cidade muito bonita, eu gosto bastante. Outra cidade que eu gosto bastante, que eu já frequentei muito, é a cidade de Taubaté, né? Cidade aí do Monteiro Lobato, né? Perto já do Rio de Janeiro, perto do litoral norte de São Paulo. Muito legal a cidade de Taubaté. Outra cidade que eu gosto bastante é a cidade de Araras, muito bonita, né? A cidade de Araras é muito bonita mesmo. Outra cidade que eu acho muito gostosa é a cidade de Olímpia, né? Onde tem as termas, tem vários clubes, um lugar muito legal, a cidade de Olímpia. A cidade de Igarapava, ela é pequena, essa cidade na verdade ela tem menos de 100 mil habitantes, ela tem na faixa de 40 mil habitantes. É uma cidade bem pequenininha, que já é divisa com Minas Gerais, perto de Uberaba. Cidade de Igarapava, a cidade do Jair Rodrigues, né? Cantor aí falecido já há alguns anos, né? Grandíssimo cantor, que é o Jair Rodrigues, ele era de Igarapava. E eu selecionei uma cidade da praia, que é a cidade de Ubatuba, que tem cerca de 100 mil habitantes, que é para mim uma das melhores cidades do Brasil para se viver, em relação a toda a qualidade de vida, as praias fantásticas, natureza. É uma cidade que respira natureza, respira mar, verde, animais, né, silvestres nas matas. É um lugar maravilhoso, eu sou apaixonado por Ubatuba. Agora, falando de cidades boas para trabalhar, então esse trabalhar seria o quê? Não importa, eu selecionei São Paulo e outras cidades grandes, porque são cidades que são referências para trabalhar. Cidades grandes, com multinacionais, empresas de navegação, empresas gigantescas aí, multinacionais, que é onde você vai, você que é formado, você que é pós-graduado, você que tem mestrado, doutorado, vai conseguir exercer funções importantes nessa cidade. Seriam elas: São Paulo, capital, obviamente, cidade com mais de 12 milhões de habitantes, cidade que tem uma estrutura gigante, aquela Avenida Paulista. Só a Avenida Paulista reúne empresas incríveis, então São Paulo ainda é a referência de trabalho dentro do Brasil. Coloquei também Campinas, com uma cidade fantástica, com mais de 1 milhão de habitantes. Tem um aeroporto muito forte, o aeroporto Viracopos, várias transportadoras, né, rodoviárias muito fortes do Brasil. Então Campinas é uma grande referência. São José dos Campos, uma grande cidade, até fiz um vídeo que tem um bom engajamento meu sobre São José dos Campos, né, as características, os bairros. Cidade muito boa para você trabalhar, porque é muito grande. Outra cidade que eu selecionei foi Jundiaí, que fica muito perto de São Paulo.
excelente cidade para trabalho também. Selecionei a cidade de Sorocaba, que é uma cidade muito grande, com muitas indústrias, forte demais, um dos pilares aí do estado de São Paulo. Separei também Ribeirão Preto, não era para ser diferente, é uma cidade que eu adoro. Ribeirão Preto é muito bom para trabalhar, né? E também para viver. Até depois, no terceiro aspecto, eu vou colocar aí cidades boas para você viajar, e eu vou falar um pouquinho sobre Ribeirão Preto. Selecionei também São José do Rio Preto, que é uma cidade muito boa, muito grande, e na área de agronegócio é fortíssimo. Uma cidade que fica bem próximo já de Minas Gerais. Então o agronegócio em São José do Rio Preto é fortíssimo, uma cidade muito boa. E não poderíamos esquecer também de Santos, que é a cidade praiana que eu selecionei aí para trabalhar por causa do porto, né, maior porto da América Latina. Então Santos tem uma referência fortíssima por causa do porto e também da área comercial de Santos, que é muito forte. É uma cidade muito forte mesmo e é muito boa para se viver. É lógico que tudo isso, na parte de trabalhar, eu não levei em consideração os preços de aluguéis, porque os aluguéis em Santos é muito caro, são caros. São Paulo também são muito caros. Então, tirando essa parte de preços, eu coloquei mais a parte de trabalho, né? Mas você reunindo tudo isso, a parte de morar e trabalhar, as cidades mais equilibradas para mim seriam Ribeirão Preto, muito boa porque você tem bom trabalho e tem boa moradia. Uma cidade muito boa para você viver, os aluguéis são mais baratos do que em outros lugares. Outra cidade que eu também recomendo bastante para você morar e trabalhar, que tem essa junção, é a cidade de Sorocaba, né? Os aluguéis em Sorocaba são aluguéis bons e você tem muito trabalho, é muito bom para estudar. Até uma outra cidade que eu esqueci de colocar aí para morar, que é muito boa, é a cidade de São Carlos, por causa das universidades. É uma cidade muito forte, muito estudantil, muito boa para trabalhar e para morar também, para os dois. É que os aluguéis em São Carlos eu acho um pouco mais caros do que em Ribeirão Preto, por exemplo. Eu acho que para trabalhar Ribeirão Preto ainda está um pouquinho na frente. Mas São Carlos, hoje, ao meu ver, eu vejo uma cidade mais tranquila que Ribeirão Preto. Então vocês veem que tudo isso é uma combinação, né? A cidade que é muito boa para trabalhar, ela não é tão segura. E a cidade que é muito segura, ela não é tão boa para trabalhar. Então não tem para onde fugir, né? Essa é a grande realidade. Então você tem que saber casar muito bem ali, ver qual é a sua opinião. Por exemplo, se você fizer uma comparação hoje entre Ubatuba e Santos, Santos tem muito superior a trabalho do que Ubatuba. Porém, a cidade de Santos é muito mais violenta que Ubatuba. E a cidade de Santos, você vai pagar aluguel mais caro que Ubatuba. Mas os empregos que tem em Santos não se comparam aos empregos de Ubatuba, com todo respeito. Porque o Porto de Santos é muito grande, Ubatuba é uma cidade que gira bastante em torno de turismo, né? Bares, restaurantes e hotéis, pousadas. Então, o forte de Ubatuba é o turismo, né? É muito forte o turismo. O centro comercial de Ubatuba já é bem mais devagar do que o centro comercial de Santos, que tem o Gonzaga, né? Que tem a área ali do centro de Santos que é muito forte. Então Santos é muito superior a trabalho do que Ubatuba. Mas para morar, hoje Ubatuba eu acho uma cidade mais tranquila, com praias mais selecionadas. Então cada cidade vai ter o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Ribeirão Preto é uma cidade muito boa, para mim, de todas essas que eu falei, ela até é a mais equilibrada, porém ela não tem a praia. Então tem pessoas que não abrem mão de morar numa cidade que não tenha praias. Então Ribeirão Preto vai deixar a desejar nesse sentido. E já não é uma cidade mais tão tranquila que nem outras que eu falei aí, do que Tietê, do que Itu, do que Limeira, Pirassununga, do que Olímpia, que eu falei também, que é uma cidade muito tranquila. Então Ribeirão Preto já não é uma cidade tão calma assim. Mas eu já vejo Ribeirão Preto muito mais tranquilo hoje do que Santos, do que São Paulo, do que Campinas. Então não tem muito para onde fugir. Você tem que saber qual é o seu objetivo de vida. Se hoje você é um jovem que quer trabalhar, não importa se a cidade é tão segura ou não, você tem que ir para uma capital, você tem que morar em São Paulo, você tem que morar em Campinas, você tem que morar em Osasco, você tem que morar em São José dos Campos. Se você hoje quer ter uma vida mais tranquila, morar numa cidade que tem empregos e que também seja segura, você pode morar em São José do Rio Preto, você pode morar em Sorocaba, você pode morar em São Carlos, você pode morar em Piracicaba, você pode morar em Araraquara. São cidades que você vai encontrar bons empregos e uma calmaria. Se você quer sossego total,
você tem uma renda fixa e quer morar numa cidade bem calma, você vai para Rifaina, você vai morar em Buritizal, você vai morar em Pedregulho, você vai morar em Batatais, você vai morar em Rancharia, você pode morar numa cidade menor ainda, alguma outra cidade ali da parte próximo de Presidente Prudente, ou você pode morar ali próximo já do Vale esqueci o nome, Vale do Paraíba, que tem Iguape, Eldorado. Então você tem que saber qual é o seu objetivo. Existem 3 parâmetros, né? A parte de segurança, que é a cidade calma, a cidade que tem badalação, que é a cidade de praia, e a cidade boa para trabalho, que é a cidade, né, capital, que é São Paulo, Campinas, Santos. Aí são cidades que você vai pagar um aluguel caro, mas você também vai ganhar muito dinheiro, porque são cidades com muitos empregos, muitas empresas, aí você vai poder escolher, né, ou ter grandes chances de trabalho. Então eu dei uma opinião muito sincera aí sobre as melhores cidades, né, de São Paulo, do estado de São Paulo para você viver, que é um estado com mais de 40 milhões de habitantes. É um estado muito grande, é o segundo maior estado com municípios, né? Beira 700 municípios, se eu não me engano, essa faixa de 700 municípios. Então, hoje, praticamente um quinto do país de habitantes estão dentro do estado de São Paulo, que é realmente um estado muito forte. E por isso que eu dei até algumas informações, algumas vivências, experiências dentro do estado de São Paulo. Então é isso aí, galera. Até a próxima e valeu!